Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de junho de 2025. Russos encurralados em Liman. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você sempre vai ver a verdade. Deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Está existindo uma batalha por Liman já há um certo tempo. E os russos tentaram fazer uma manobra e colocou eles em um beco sem saída. Eles estavam tentando alcançar uma posição estratégica na cidade, é uma cidade importante, e à medida que está se intensificando, as forças russas elas tentam cruzar o rio Jerebet e avançar para o oeste e tomar a cidade. No entanto, a, à medida que eles esticam as suas linhas de suprimento e expõem as colunas de infantaria a implacáveis ataques de drones ucranianos. Estamos vivendo numa época de guerra de drones. A ofensiva deles corre o risco de entrar em colapso antes que consigam avançar. A logística russa nessa parte da frente de combate, né, do teatro de operações, está muito sobrecarregada, pois as forças russas alcançam a margem leste do rio Nitrius, a mais de 30 quilômetros do seu único centro logístico em Kremina. Então, é claro, a logística russa, com 30 quilômetros, com combate, levando chumbo de artilharia, chumbo de drones, né? Fica muito complicado. E para chegar ao rio Jerebet e cruzá-lo, para apoiar os seus ataques, fica muito complicado. Eles pretendiam implantar unidades de infantaria sem apoio blindado. Por quê? Porque eles não têm blindados suficientes para dar esse apoio. Por outro lado, as forças ucranianas estão mantendo um apoio logístico estável para suas tropas através da própria Liman, que os russos tentam conquistar, e Izium. Isso permite que os ucranianos implantem rapidamente uma quantidade maior de suprimentos, munições e reforços durante os ataques da Rússia. Além disso, cidades e grandes vilas, né, vilas já de maior porte, quase cidades como Dobriechev, Sviatohirsk, Yampil e Oskil, permitem que concentrem suas forças ativas perto da linha de frente e imediatamente combatam os russos assim que eles iniciem seus ataques e muitas vezes até antes dos russos iniciarem os ataques, enquanto os russos têm apenas pequenos locais para reunir suas forças. Eles não têm muita opção nessa questão. Os soldados russos precisam se mover a pé. Os blindados deles de transporte de tropa minguaram porque foram destruídos durante esses mais de 3 anos de guerra com a Ucrânia. Os soldados, então, e eles têm que caminhar a pé do rio Jerebet até as posições da linha de frente por 15 quilômetros. Então isso já dá um desgaste grande para eles e muitas vezes nesse deslocamento a pé eles são atacados por drones ucranianos e também são sujeitos a levarem fogo da artilharia ucraniana. Alguma coisa está errada no planejamento da Rússia e que expõe os soldados assim e também na estratégia deles, né? Isso permite que os ucranianos combatam melhor as forças russas que ficam sobrecarregadas na outra margem do rio Jerebet. Então isso é uma super extensão, né? Esticando demais a linha para chegar na linha de frente e ficando a 30 quilômetros de receber a logística, né? Isso reduz a intensidade dos ataques russos, o que beneficia em muito a Ucrânia, essa superextensão, né? Por qualquer progresso mínimo pode levar a perdas severas, são resultados da incapacidade de avançar diretamente do leste. Isso é o que está acontecendo hoje, a situação no leste da Ucrânia, nessa região, e eles estão com muitas dificuldades. E isso a Ucrânia tem tirado vantagem disso e, inclusive, feito contra-ataques em cima desses ataques dos russos. Os comandantes russos têm exagerado deliberadamente seu progresso numa localidade vizinha chamada Yampolivka. Bom,
Eles alegam, mentirosamente, mais uma vez, que ela foi totalmente capturada, quando não tem nenhuma casa capturada ali por eles, né? E como resultado, as unidades de assalto que estão encarregadas de atacar Donetsk, ali também no leste, né? É a província de Donetsk, né? Acho que me esqueci de dizer no início. Esperavam lançar uma ofensiva coordenada em duas frentes, tanto de Ampolivka quanto do leste, mas logo descobriram que estavam avançando sozinhas. Não tinha ninguém em Ampolivka para para dar cobertura. Então eles deram essa informação falsa para o comando assumiu que Ampolivka estava na mão dos russos, os russos mandaram fazer um ataque coordenado para Torex, com tropas vindo de Ampolivka, e de lá não vieram nada, só tinha ucranianos lá. Quer dizer, não vieram nada de russos, né? E mais uma vez o ataque em Toretsk fracassou por causa disso. Então a natureza está muito desarticulada dos russos, né? E os ucranianos estão concentrando o fogo deles em zonas que eles elegem como zonas da morte e repelem cada ataque separadamente. Para agravar a situação no terreno, aberto lá no leste, ele é dominado pela vigilância e pelo fogo de precisão dos drones ucranianos, já que destruíram centenas de veículos blindados naquela região das tropas russas e causaram milhares de baixas. Enquanto isso, ao sul, os combates na floresta de Sebriansk, mas ao sul, não no sul, lá em Zaporizhia, ali mais ao sul, na própria região de Donetsk, né? Estão evoluindo com o rápido desenvolvimento da tecnologia de drones de fibra óptica, amplamente utilizado pelas forças ucranianas na área. O uso desses drones tornou-se tão comum que a floresta agora está coberta por uma fina camada de fios de fibra óptica, semelhante a uma teia de aranha apoiada no topo das árvores. Imagens de combate da área revelam como drones de fibra óptica permitiram que os operadores ucranianos de drones navegassem pelas densas florestas sem interrupções de sinal e atacassem grupos de soldados russos, eliminando-os. E também o uso predominante de drones de fibra óptica permitiu que os ucranianos interrompessem a logística russa em todos os 3 setores da linha de frente. Os ucranianos usam drones de fibra óptica para voar sobre as redes antidrones russas e atacar suprimentos e reforços russos vindo de Crimea. No entanto, as forças russas estão sendo sobrecarregadas, né, e não conseguem avançar na direção de Liman e estão lá praticamente fracassadas, sem poder avançar, e com certeza os ucranianos vão acabar fazendo contra-ataques, como estão fazendo em outras áreas, inclusive fazendo-os recuarem. Eles estão cansados e estão esgotados, sem condições de fazer um esforço ofensivo russo que fica mais uma vez paralisado. Ou seja, não estão avançando, não estão indo para lugar nenhum. Enquanto isso, em todo o teatro de operações, também na data de ontem, aproximadamente não, aconteceram 107 confrontos de combates iniciados pelas tropas russas, ou seja, e foram todos eles repelidos. E destacando aqui 15 ataques nas regiões de Sumy que eles fizeram, ou seja, um número pequeno, inclusive em Sumy. Eles estão perdendo o fôlego e estão ficando paralisados na região de Sumy também, né? E 36 vezes em Pokrovsk. Se vocês observarem, eu falei 107, ele caiu bastante agora, relativamente, comparativamente às últimas 2 semanas, quer dizer, ele vem caindo. Estava em torno de 150, foi para 130, e ontem caiu para... Isso denota a falta de tropas, falta de gente, de combatentes. Eles não têm infantaria e não têm blindados também mais para, e nem tanques de guerra. Eles estão economizando o que eles têm para não perderem. Eles podem precisar para situações mais perigosas, né? E na direção de Pokrovsk, eu acho que eu falei, Pokrovsk eu falei 36, me desculpem, vou corrigir aqui, 39 ataques aconteceram na região de Pokrovsk. E o interessante é que, na direção de Pokrovsk, ainda com informações preliminares que eu recebi, eles eliminaram 166 militares russos, eliminaram definitivamente, e eu recebi separadamente o número de feridos, que são 121, então somando 166 com 121,
são 287, né? 287 baixas que eles tiveram na região entre mortos e feridos. Eles também perderam ali 2 blindados na região, eram 2 blindados que tinham ali em Pokrovsk, que foram destruídos por drones ucranianos, 5 carros, 10 motocicletas, 2 canhões, 8 antenas de controle de veículos aéreos não tripulados, que são drones, né? Também um terminal de comunicação via satélite e uma estação de guerra eletrônica, e uma antena de comunicação e um gerador de inimigo, gerador de energia dos russos foram destruídos. Né? Então, de fato, a Ucrânia ali, mais uma vez, desde fevereiro do ano passado, já está indo para 1 ano e meio, que está conseguindo garantir a posição mais quente, mais intensa, onde estão acontecendo os combates em toda a linha de frente, em todo o teatro de operações, naquela linha de frente específica de Pokrovsk. Acredito que em Sumy, que eles estão querendo avançar, eles não estão conseguindo fazer com a mesma intensidade, estão, na realidade, se paralisando, e também na direção de Kursk, que eles não estão conseguindo os ucranianos tirar de lá onde eles estão firmemente arraigados naquelas posições e não conseguem chegar à mesma intensidade que em Pokrovsk, que o maior número de tropas russas está mesmo concentrado em Pokrovsk, estava sempre e lá continua também. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.